Rupê, fala futuros oficiais da nossa gloriosa Polícia Militar de Goiás. Aqui quem fala é o professor Wagner Lira. Hoje eu estou com a missão de passar aqui os conteúdos cobrados no edital de Direito Penal e também de Direito Processual Penal. Direito Processual Penal caiu bem pouco, só ali sobre os flagrantes delitos, sobre as espécies de flagrante delito. Para quem não me conhece, sou soldado aqui da gloriosa Polícia Militar de Goiás, pertenço ao 13º Batalhão e quero auxiliar os senhores e as senhoras aí a lograrem êxito em serem aprovados aí e serem futuros oficiais da Polícia Militar, para no mês de fevereiro estar adentrando lá o Portão das Armas e estar aí em meados de junho, julho, oficiais segundo-tenentes da Polícia Militar, beleza? Então, sem mais delongas, que hoje seja um excelente dia de revisão aí, vocês consigam aproveitar o máximo que os professores têm para passar e que amanhã Deus abençoe cada um de vocês no horário da prova lá e vocês consigam lograr êxito aí e ser futuros oficiais da Polícia Militar. Bora para cima, separei algumas questões de direito penal e direito processual penal para a gente trabalhar. Acredito que os senhores e as senhoras já papiraram demais sobre isso, então vai ser uma revisão leve, mais focada naquilo que realmente cai. Sobre o direito penal, caiu ali os crimes contra a pessoa, que englobam crimes contra a vida, crimes contra a honra. Caiu também crimes de invasão a domicílio e crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Então vamos bater tudo isso aqui nas questões que eu trouxe e vamos comentando aí para que fique fácil o entendimento e vocês revisem de forma rápida e prática e amanhã consigam ser aprovados no Shoa e no Chão também, né? Bora para cima, questãozinha na tela. Questão de número 1 diz o seguinte: Juliana, de 32 anos, estava em processo de separação após anos de relacionamento marcado por episódios de agressões físicas e psicológicas praticadas por seu companheiro Jonas. Inconformado com o término e sentindo-se dono da vida da ex-companheira, Jonas passou a persegui-la e, tentando controlar suas atividades, em uma noite, após descobrir que Juliana havia iniciado um novo relacionamento, Jonas a esperou na saída do trabalho e, motivado por ciúmes e pela ideia de posse, efetuou 10 disparos de arma de fogo contra ela, resultando em sua morte no local. Destaca-se que Juliana tinha medida protetiva contra o agressor. Em relação ao fato hipotético narrado, o ato de Jonas é corretamente enquadrado como: as alternativas mencionam homicídio simples, homicídio privilegiado, feminicídio com aumento de pena pela quebra da medida protetiva, homicídio qualificado pelo motivo fútil e homicídio qualificado pelo uso de arma de fogo. E aí a gente já tem que separar. Isso aqui é um caso de homicídio ou de feminicídio? Antigamente poderia ser enquadrado como homicídio qualificado, hoje não mais. Artigo 121A agora é um crime autônomo, crime de feminicídio. Quando o agente ele mata uma mulher, ou seja, do sexo feminino, por motivo de discriminação à condição de mulher, ou também no âmbito de violência doméstica e familiar, como foi o caso descrito aqui. Era o ex-companheiro com ciúme da mesma, né, porque estava iniciando um novo relacionamento e por isso desferiu aí disparos de arma de fogo contra a vítima. Nesse caso, vamos ter um crime de feminicídio. Porém, é com causa de aumento de pena, porque lá no artigo 121A tem algumas previsões de aumento de pena. Por exemplo, se for praticado o feminicídio na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima, se a vítima é mãe de criança, adolescente ou pessoa com deficiência, se a vítima tinha medida protetiva contra o agressor, nesse caso ele quebrou a medida protetiva e praticou o crime de feminicídio. Se o feminicídio foi praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido, ou com emprego de fogo, asfixia, veneno, beleza? Nesse caso não vai incidir a causa de aumento de pena da arma de fogo, porque a questão não deixou claro se era uma arma de fogo de uso restrito ou proibido. Apenas falou arma de fogo. Porém, vai ficar a causa de aumento de pena da medida protetiva. Então, por isso, a gente marca aí o gabarito alternativa de letra C na nossa primeira questão, beleza? Muita atenção, bora para a próxima também sobre crimes contra a vida. Sobre os crimes contra a pessoa, assinale a alternativa correta. Letra A menciona o seguinte: o homicídio é justificado se houver relevante valor moral ou social ou se agiu o autor sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Se liga, esse caso aí,
esse caso aí não é uma situação justificante. Quais são as causas justificantes do nosso Código Penal? São as excludentes de ilicitude, que vão amparar o indivíduo que pratica um crime em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Nesse caso aqui, que a questão trouxe, foi um homicídio privilegiado, beleza? Ou seja, vai responder pelo delito de homicídio, mas vai ter uma redução de pena, porque é uma situação de privilégio. Cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Beleza? Então, alternativa A você já bota como falso. B. Qualificado o homicídio quando o crime é cometido contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau de militar do artigo 142, que são as Forças Armadas, ou membros das Forças de Segurança Pública 144, em razão dessa condição. Como que se chama isso aqui? Isso aqui é o famoso homicídio funcional. Por quê? É como se fosse represália. O indivíduo vai matar você, policial militar, ou alguém da sua família até o terceiro grau, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão da sua função. Ou seja, você prendeu um cara e em retaliação ele vai lá matar você ou matar alguém da sua família. Isso aqui seria o homicídio qualificado, beleza? Fica atento que foi incluído também como causa outras pessoas, outros órgãos, melhor dizendo. Por exemplo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, oficiais de justiça. Então, também se for praticado um crime contra eles, no exercício da função ou em decorrência da função, ou contra cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, inclusive por afinidade até o terceiro grau, vai também ser considerado um homicídio qualificado, beleza? Então fica ligadinho, o nosso gabarito já confirma se a alternativa de letra B. Mas vamos olhar aqui o que é que está errado nas demais, porque pode ser objeto de cobrança na sua prova. Letra C. O homicídio doloso que tenha por vítima do sexo feminino é designado feminicídio? Não. O homicídio doloso contra a vítima do sexo feminino pode ser considerado ainda um homicídio. Só vai ser considerado feminicídio se enquadrar nas condições previstas no artigo 121, parágrafo 1º, que vai dizer qual é a condição de mulher. Ou seja, se tem ali a relação doméstica de afeto ou se é por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Beleza? Então, tá falsa a letra C. Homicídio doloso que tenha por vítima criança e adolescente é designado infanticídio? Também não. Existe o crime de infanticídio, que é quando a mãe, sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto ou logo após o parto. Beleza? Então é um outro crime. E a letra E menciona que aumenta-se a pena do homicídio doloso em 1/3 quando é gerado por uma inobservância de regra técnica. Fica ligado que tanto no homicídio doloso como no homicídio culposo tem uma causa de aumento de pena que vai ser de 1/3. Porém, quando é homicídio culposo, se esse homicídio é ocasionado através de uma inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou, por exemplo, se o indivíduo que causou foge para livrar o flagrante ou não procura diminuir as consequências daquele crime, aí sim incide a causa de aumento de pena. Quando se é o homicídio doloso, só aumenta a pena em 1/3 se for praticado contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Beleza? Por isso que está errado. Gabarito aí se confirma a alternativa de letra B de bola. Passamos adiante, questão de número 3. Menciona aqui, assinale abaixo a alternativa que corresponde ao tipo penal caracterizado por uma lesão que resulta em enfermidade incurável. Então, isso aqui é o resultado da lesão. Qual o tipo de lesão que é caracterizado por uma enfermidade incurável? Tem um bizuzinho que eu sempre passo em sala de aula, que é o seguinte, é o mnemônico PIDA para as graves e o mnemônico PEIDA para as gravíssimas. Por quê? Na grave, vou botar a grave assim e a gravíssima 2G, beleza? Na grave, o indivíduo ele tem perigo de vida, beleza? Tem perigo de vida. Ele tem incapacidade, vou abreviar, incapacidade por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias para as suas ocupações habituais, beleza? Ele também tem uma debilidade. De quê? De membro, de sentido ou de funções, beleza? E ele tem também a aceleração do parto. Aceleração do parto, beleza? Então, tudo isso aqui vai ser
caracterizado como lesão corporal grave. Já as gravíssimas, que tem uma pena maior, aqui ele vai ter uma perda de quê? De membro, de sentido ou de função, beleza? Aqui ele vai ter o quê? Uma enfermidade incurável, que é justamente o que está sendo cobrado aqui na questão, beleza? O I, aqui, a incapacidade é permanente, beleza? A incapacidade aqui, olha, ela é permanente, beleza? Na gravíssima, ele não tem uma debilidade, ele tem uma deformidade. E essa deformidade, ela é permanente, beleza? Ela é permanente. E aqui a gente não tem a aceleração do parto, aqui a gente tem o aborto propriamente dito, beleza? Então essas são as diferenças da lesão corporal grave e da lesão corporal gravíssima. Lembra do mnemônico que fica fácil. Como ele pediu uma enfermidade incurável, você vai assinalar a alternativa de letra C, porque é caracterizado como uma lesão corporal de natureza gravíssima, beleza? Sobre lesão corporal ainda, lembra da lesão corporal funcional, que se foi praticado, por exemplo, uma lesão corporal gravíssima contra agentes da segurança pública ou das Forças Armadas, se liga que vai ser uma causa de aumento de pena, não vai ser uma qualificadora, mas vai aumentar a pena de 1/3 a 2/3, se essa lesão corporal foi contra agente de segurança pública no desempenho da função ou em razão dela, beleza? Então, fica ligadinho. Inclusive também contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau. Também incide aí a causa de aumento de pena se foi praticada em razão da função que exerce o agente da segurança pública, beleza? Então, gabarito letra C, passamos adiante para a questão número 4. Durante uma festa, Carlos agrediu verbalmente José, seu vizinho, imputando-lhe falsamente a prática de conduta criminosa. Após as ofensas perpetradas publicamente, José não quis noticiar o fato às autoridades de persecução penal. Contudo, indagados com a postura de Carlos e compadecidos com a situação de José, os vizinhos presentes na festa foram à delegacia de polícia formalizar a notícia-crime. Diante de tal situação hipotética, é correto afirmar que a ação penal aqui está versando sobre os crimes contra a honra, que também está previsto no título de crimes contra a pessoa. Beleza? Porém, você tem que lembrar aqui quais são os crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. São crimes que a ação penal será privada. Então, só a vítima tem o direito de entrar com um pedido ali de queixa-crime, né? Através da atividade postulatória ali do seu advogado. Então, ele ele faz a notícia-crime na autoridade policial, beleza? E ele oferece a queixa-crime. Porque enquanto na ação penal pública o titular da ação é o Ministério Público, na ação penal privada, quem manda quem é o dono daquela ação é a própria vítima, beleza? Então, nesse caso aqui, vamos ver. A letra A diz, a ação é pública incondicionada? Não, porque a ação nos crimes contra a honra, em regra, é privada, beleza? Em regra é privada. Vai deixar de ser privada quando for uma injúria, que dessa injúria se torne ali vias de fatos e tenha violência, gere ali lesões, por exemplo, beleza? Mas a regra geral é que vai ser privada. Letra B menciona, é privada condicionada, sendo necessária a manifestação do Ministério Público para o seu ajuizamento. Não tem como ser privada e condicionada ao mesmo tempo, porque a ação penal pública, ela se divide em duas, incondicionada e condicionada à representação. Já a ação penal privada, ela se divide em três, personalíssima, exclusiva e subsidiária da pública, beleza? Mas não tem como ser privada e condicionada ao mesmo tempo, por isso que está falso. Letra C, é privada, cabendo tão somente à vítima o direito de ajuizá-la mediante o quê? Mediante queixa. Beleza? Então, nosso gabarito, alternativa de letra C. Por que não seria D? Pode ser proposta pelos vizinhos desde que a vítima queira representar? Negativo. Letra E. Será privada subsidiária da pública, podendo a vítima ajuizá-la, caso o Ministério Público se mantenha inerte? Negativo. Isso aqui acontece, a subsidiária da pública, quando é um crime de ação penal pública e o Ministério Público se mantém inerte. Aí sim, ou a vítima ou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode dar prosseguimento ali naquela ação
mediante ação privada subsidiária da pública, beleza? Mas isso não vai ser objeto de cobrança na sua prova, estou só explicando a questão, beleza? O que vai cobrar mesmo é os crimes contra a honra que pode ser cobrado, e nesse caso, lá tem especificamente mencionando que se procede mediante ação penal privada. Então, isso aí você tem que saber, beleza? Passamos adiante, questão de número 5. Em conformidade com o artigo 23 do Código Penal, na exclusão da ilicitude não há crime quando o agente pratica o fato. Então, quais são as causas de exclusão de ilicitude que estão previstas lá nessa parte do nosso Código Penal? Aqui menciona a letra A, antes de completar 18 anos, negativo. Isso aqui ele vai ser considerado inimputável, né? Letra B, sob coação irresistível, negativo. Também isso não exclui a ilicitude. A coação pode ser física, excluindo o fato típico, ou pode ser moral, excluindo ali a culpabilidade. Letra C, agindo em erro de tipo, também não é caso de erro de tipo. Erro de tipo exclui dolo da conduta, né? Exclui dolo e culpa, a depender da circunstância. Letra D, em estrita obediência à ordem hierárquica superior, também não é causa de excludente de ilicitude, e o nosso gabarito confirma-se alternativa de letra E, pois caracteriza-se aí, né, no exercício regular de um direito, beleza? Então essa é uma causa de excludente de ilicitude, como eu já falei anteriormente, são 4: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento de um dever legal. Passamos adiante, vamos para a questãozinha de número 6 na tela. Em um conflito de vizinhança, Murilo, inconformado com o som alto vindo da calçada de sua casa, decide intimidar seu vizinho João, que conversava com amigos na via pública. Murilo, então, solta seu cão da raça Pitbull e incita a atacar João, gritando comandos agressivos. Para se defender, João reage chutando o animal e, em seguida, corre para subir no capô de seu carro, que estava estacionado, buscando evitar novos ataques. Murilo, inconformado, propõe ação indenizatória contra João, alegando que seu cão sofreu graves lesões de forma injustificada. Diante da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então, aqui você já tem que analisar e pensar. O que é que ocorreu? O Murilo, que era dono do cão, estava inconformado ali com um barulho que estava ocorrendo e, por isso, ele soltou o seu cão e determinou que seu cão atacasse o João, beleza? Nesse caso, o João estava sofrendo o quê? Uma injusta agressão partida de Murilo. Nesse caso, se o João efetuou ali um chute que gerou lesão no animal de Murilo, no caso do cachorro, ele vai ficar isento por quê? Porque tem uma causa de excludente de ilicitude aí que vai amparar a sua conduta. E aí a questão vai querer saber mais para o lado de se é lesão, se é legítima defesa ou se é estado de necessidade. Aí já vai o bizu. Se liga, se o animal estivesse sozinho na rua, sem dono, sem comando, ele fugiu de casa e atacou uma pessoa na rua. Nesse caso, se no momento do ataque, João, sei lá, deferisse ali uma facada ou um disparo de arma de fogo para cessar a agressão daquele animal, seria um estado de necessidade, beleza? Mas, como não foi assim que se iniciou, foi através de uma conduta do Murilo, com a intenção de que o animal atacasse o João, aí sim vai ser configurado uma injusta agressão e como o João se defendeu, ele agiu sobre a égide da legítima defesa. Então, nesse caso, vamos procurar aqui o que é que as alternativas vai trazer. Letra A. A situação caracteriza estado de necessidade, afastando a ilicitude da conduta de João, não ensejando, pois, sua responsabilização pelo dano. A gente já sabe que não, porque partiu através da conduta do dono, né? Então, não é um estado de necessidade. B. A situação caracteriza estado de necessidade? Também não, vamos eliminar a alternativa B. C. Trata-se de caso típico de excludente de nexo de casualidade, pois o dano decorre exclusivamente da ação do cão. Mentira, não decorre exclusivamente da ação do cão. Decorre de quem? De Murilo, que soltou o cachorro e mandou ele ir atacar o João. Então, também está falso. Letra D. A conduta de João é amparada por excludente de ilicitude na forma de que? Legítima defesa, pois sua reação
proporcional à agressão injusta de Murilo, que usa o cão como arma, retira o caráter ilícito do fato, afastando o dever de indenizar. Perfeito, é o nosso gabarito, alternativa de letra D. Vamos ver por que a E está errado. A conduta caracteriza o exercício regular de direito? Não tem nada a ver com exercício regular de direito. Está errado. Gabarito confirma-se a alternativa de letra D. Passamos adiante para a questão de número 7. Cláudio e João, durante o dia, aproveitando que não havia ninguém no local, conseguiram abrir uma janela e entraram no trailer habitado por Carlos, sem o consentimento dele. Considerando a situação hipotética, à luz do Código Penal, é correto que se afirma em. Então, o que é que ocorreu aqui? Se existia um trailer parado no local, esse trailer era habitado por uma certa pessoa, e nesse momento não tinha ninguém dentro, e esses dois indivíduos foram lá e adentraram, ocorreu já um crime, é o crime do artigo 150, que é a violação de domicílio ou invasão de domicílio, beleza? Que determina aquele que entra ou permanece em um imóvel alheio, né? Na casa alheia ali, em um local habitado de uma outra determinada pessoa sem o consentimento desse, beleza? Então vamos ver quais são as repercussões jurídicas que isso vai resultar. Letra A. Cláudio e João apenas teriam cometido o crime se tivessem subtraído algum objeto do trailer habitado por Carlos. Opa, aí não seria só invasão de domicílio, né? Aí seria o crime de furto. O crime de furto iria absorver o crime de invasão de domicílio, ou seja, não ia mais existir, ia ser tipificado única e exclusivamente o crime de furto. Mas como não foi o que aconteceu, a questão só narra que eles adentraram, vai ser considerado o crime de invasão de domicílio ou violação de domicílio. Letra A está falso. B. A situação narrada constitui crime de invasão de domicílio e a pena é maior por ter sido cometido por duas pessoas. E aí, se caísse na sua prova amanhã, você marcaria como certo ou como errado? Se está voando aí, abre o artigo 150 e vai olhar. Por quê? Quando esse crime é cometido durante a noite, durante o período noturno, em local ermo, se tem emprego de arma, ou se tem emprego de violência, ou se foi praticado por duas ou mais pessoas, é uma causa que qualifica esse crime, beleza? Então, por isso que sim, a pena vai ser mais elevada por ter sido praticado o fato por duas ou mais pessoas, beleza? Então, gabarito já confirma-se a alternativa de letra B. Vamos procurar o erro das demais. Cláudio e João apenas teriam cometido o crime de invasão de domicílio se tivessem permanecido no trailer, não configurando o delito à mera entrada? Negativo, porque o artigo 150 fala adentrar ou permanecer, beleza? D. A atitude de Cláudio e João não configura crime, pois o trailer habitado por Carlos não pode ser equiparado à casa. Negativo. Lá no artigo 150 também, parágrafo 3º e 4º, ele, na verdade, 4º e 5º, salvo engano, ele menciona quais são as situações que vão ser equiparadas à casa e quais são as situações que não vai ser equiparada à casa. Por exemplo, uma hospedagem, uma estalagem não é considerado casa, então o hotel não vai ser considerado casa, beleza? Letra E. A situação narrada não constitui crime, uma vez em que a entrada ou permanência no trailer ocorreu durante o dia sem emprego de violência ou arma. Nada a ver, gabarito confirma-se a alternativa de letra B, beleza? Passamos adiante aí, vamos avante para a questão de número 8. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências caracteriza-se como que violação de domicílio. Então isso aqui é a redação lá do artigo 150, tá? Assinale abaixo a opção que não se enquadra na expressão casa, justamente o que falamos anteriormente. Letra A menciona compartimento não aberto ao público, onde alguém reside independente da presença dos moradores. Perfeito, isso aqui é casa. É justamente o trailerzinho lá que destacou na questão de número 7. B. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Também vai ser considerado aí como casa. Inclusive, por exemplo, aí os consultórios odontológicos, consultório de advocacia. Se o indivíduo quiser utilizar como casa, ele pode. C. Qualquer compartimento habitado, também tem isso previsto lá no artigo 150. Letra D.
Aposento ocupado de habitação coletiva, também tem previsão legal. Agora, hospedaria ou estalagem enquanto aberta não é considerado para o nosso Código Penal. Então, por isso que vai ser o nosso gabarito a ser marcado, a alternativa de letra E. Beleza? Perfeito. Vamos adiante para mais uma questãozinha aí na sua tela. Questão de número 9. Mévio, policial, efetuou 5 disparos com intenção de matar Tícia, sua ex-companheira, causando-lhe a morte. Diversas pessoas presenciaram a cena, inclusive Caio, delegado de polícia que estava de plantão na delegacia onde Mévio trabalha. Diante dos fatos, o delegado imediatamente prendeu Mévio em flagrante, apreendeu a arma e lavrou o respectivo auto de prisão. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa correta sobre a prisão em flagrante. Então, aqui a gente já entra sobre os tipos de prisão em flagrante e como se dá uma prisão em flagrante, como que é o seu processamento, beleza? Na letra A, menciona que essa situação aqui descrita é um caso de flagrante impróprio e de natureza facultativa, podendo o delegado decidir pela realização da prisão ou por aguardar momento mais oportuno. E aí, você acha que o delegado tem esse poder de querer prender ou não o cara que efetuou o disparo ali contra a mulher? O que você acha? E seria um caso de flagrante impróprio? Para ficar claro, no seu edital pediu os casos ali de flagrante que estão previstos no Código do Processo Penal. No Código do Processo Penal a gente tem 3. Tem outros 2 que são legais também trazidos pela doutrina, mas como não está previsto, eu só vou falar dos 3 que está lá no CPP. Que é o flagrante próprio, ou também chamado de flagrante real, o flagrante impróprio, que é também chamado de flagrante irreal ou quase flagrante, e o flagrante presumido, também chamado de ficto ou assimilado. O próprio é aquele indivíduo que é pego cometendo o crime ou é pego logo após ali, quando ele acaba de cometer, ele é pego ainda no local. Então, quem está cometendo ou quem acaba de cometer vai estar na situação do flagrante próprio ou flagrante real, beleza? Quando o indivíduo ele é perseguido pela população, pela polícia, e pegam ele, é a causa do flagrante impróprio ou quase flagrante, beleza? Agora, quando o indivíduo ele é encontrado logo depois com instrumentos, papéis, armas, objetos que façam presumir ser ele o autor da infração, aí sim a gente tem o flagrante ficto, presumido ou assimilado, beleza? Então, nesse caso, como ele foi pego fazendo o crime, o delegado pegou ele fazendo o crime, é um tipo de flagrante próprio, impróprio ou presumido? É isso mesmo. Se você respondeu próprio, tá no caminho, vai dar certo. Beleza? É um tipo de flagrante próprio. E o delegado, ele tem a obrigação ou não? Lá, quando a gente estuda no artigo 301 do CPP, ele vai dizer que qualquer do povo pode prender em flagrante delito e as autoridades policiais e agentes de segurança pública devem, ou seja, têm a obrigação de prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, nesse caso aqui, não poderia ser a alternativa de letra A, porque ele fala impróprio e ele fala que seria facultativo para prender ou não o cara. Tá errado. Letra B, trata-se de um flagrante presumido? Não, por quê? Porque não é a causa de flagrante presumido. Presumido é encontrado logo depois com objetos, papéis, armas que façam presumir ser ele o autor da infração, beleza? Letra C, trata-se de flagrante próprio e de realização obrigatória, sendo o dever do delegado efetuar a prisão de Mévio. Perfeito, gabarito, alternativa de letra C. Por que não é a D? A prisão em flagrante é ilegal, pois o delegado, por ser colega de trabalho do acusado, estaria impedido de lavrar o flagrante. Não tem nada a ver, né? Letra E, o delegado deveria apenas comunicar imediatamente o fato à corregedoria e ao Ministério Público? Claro que não, ele tem sim o dever de efetuar a prisão em flagrante de quem quer que ele encontre praticando ali um delito, beleza? Gabarito, alternativa de letra C. Passamos adiante. Questão de número 10. No direito processual penal, considera-se flagrante ficto. Então, qual é o flagrante ficto? O fato do indivíduo ser encontrado, letra A, logo depois do crime, com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Tá certo ou tá errado essa alternativa de letra A? Se caísse na sua prova amanhã, você responderia ela ou não? Tá certo, o nosso gabarito já confirma se a alternativa de letra A
Letra B, está cometendo a infração penal no exato momento do flagrante. Esse aqui é a espécie do flagrante próprio. Perfeito. Letra C, ser perseguido. Se você viu o verbo perseguir lá na questão, você vai dizer que é o flagrante impróprio. Impróprio. Beleza? D, ter cometido a infração penal minutos antes. Tá aqui ficou meio lá, meio cá. Nem disse que foi perseguido, nem disse que ele foi pego lá fazendo ou acabou de fazer. Mas eu diria que aqui seria também uma causa de flagrante próprio, porque provavelmente ele ainda estaria no local do crime, beleza? Ser perseguido, se teve a perseguição logo após o crime, é o que? Também causa de flagrante impróprio. Gabarito confirma-se, alternativa de letra A. Beleza? Já chegamos à metade da nossa revisão, segura aí que tem mais coisa boa. Passamos adiante. Questão número 11, ainda sobre flagrante delito. De acordo com o Código de Processo Penal, depois de receber o auto de prisão em flagrante, no máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. Nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. Então, a questão quer saber o que é que se faz numa audiência de custódia. Os senhores já estão cansados de fazer isso, pegar o cara, levar até a delegacia, então já sabe qual é o procedimento. Pegou o cara em flagrante delito, apresenta ele à autoridade policial, a autoridade policial vai ouvir o condutor, né, que é o senhor policial, vai ouvir as testemunhas, que também pode ser policial ali da mesma guarnição, e por último vai fazer a oitiva do infrator da lei, beleza? Feito isso, se for o caso de fazer a lavração do flagrante, ele vai fazer o APF, vai comunicar ao juiz imediatamente a prisão daquele indivíduo, e em até 24 horas, a autoridade policial tem que mandar o APF para o juiz fazer a audiência de custódia, e se não tiver advogado constituído, tem que mandar uma cópia desse APF também para a Defensoria Pública. E aí sim, em 24 horas da prisão, o juiz tem que fazer essa audiência de custódia. E vai servir para quê? Para analisar se a prisão foi feita dentro dos conformes legais. Se a prisão foi ilegal, o juiz vai relaxar o flagrante. Se a autoridade policial representar ou o Ministério Público requerir a prisão preventiva, aí o juiz poderá converter o flagrante em prisão preventiva, ou ele poderá também conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, beleza? Então é isso que ele faz na audiência de custódia. Então, o item 1 fala que na audiência de custódia o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal. Então isso aqui está perfeito. Item 2, converter o flagrante em preventiva quando presente os requisitos constantes na Lei Processual Penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Perfeito. Item 3. Entregar ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o respectivo motivo, o nome do condutor e das testemunhas. Negativo. Essa nota de culpa aqui vai ser entregue ao preso pela autoridade policial, porque também no prazo de 24 horas o delegado tem que passar essa nota de culpa para o preso e o preso vai dar o recebido ali para saber o motivo da sua prisão. Beleza? Então o item 3 está fora. Item 4. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Perfeito. Então, 1, 2, 3 e 4, gabarito, letra D a ser marcado. Perfeito? Passamos adiante, entramos agora nos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Número 12. Josias, funcionário público de um determinado município do estado do Rio Grande do Sul, em meados do mês de maio de 2024, durante o período em que o estado foi atingido por uma enchente histórica, que deixou milhares de cidadãos desabrigados, foi designado para trabalhar em uma base montada para recebimento de doações que chegaram de todo o país. Contudo, Josias passou a desviar para proveito próprio e de sua família inúmeros bens doados, dentre eles colchões, móveis, além de alimentos, os quais foram recebidos na base em que estava atuando. Nos termos preconizados no Código Penal, Josias cometeu em tese o crime de... Então, qual é o crime que pratica o funcionário público que se apropria de bem, valor, dinheiro que tem posse em razão do seu cargo? Qual é o crime? O crime é peculato. Se você falou peculato, Brasil. Agora, se liga que tem
algumas espécies de peculato no nosso Código Penal, mais precisamente 5, sendo elas, primeiramente, no artigo lá 312, o peculato apropriação na primeira parte do artigo e na segunda parte do artigo o peculato desvio. Mas esse peculato só vai acontecer quando o indivíduo ele tem a posse daquele bem, beleza? Se ele tem a posse do bem e desvia ou se apropria, ele pode incorrer no peculato apropriação ou peculato desvio, beleza? Agora, quando ele não tem a posse, mas ele se prevalece ali da função de funcionário público, do acesso que ele tem, e ele subtrai um bem da administração pública, ele também pratica um crime que seria o peculato furto e não peculato apropriação, beleza? Tem também uma espécie de peculato que a gente chama de peculato culposo, que é, por exemplo, você que trabalha aí no seu quartel, vamos supor que você é responsável por uma sala lá da administração. E quando todo mundo sai, você é o responsável por sair e trancar a porta daquela determinada sala. E por uma negligência sua, por uma falta de atenção, por uma pressa para ir embora, você saiu e esqueceu aquela porta aberta, não verificou se a porta estava realmente fechada. Foi lá um outro funcionário público, adentrou a sala e praticou um peculato furto, subtraiu um bem daquele ali, que ele não tinha posse, mas que ele tinha acesso por sua facilidade que o cargo lhe proporcionava. Nesse caso, você vai responder por um peculato culposo e ele vai responder por um peculato furto, beleza? Mas no culposo tem uma situação que cai muito em prova, que é assim, se você praticou um peculato culposo, se você restituir aquele bem, aquele prejuízo que a administração teve antes da sentença final, você tem a extinção da sua punibilidade. Se você restituir antes da sentença recorrível, você tem acesso à extinção da punibilidade, então você não vai ser penalizado por nada. Porém, se você permite que aconteça ali o julgamento, você é condenado, e só posteriormente você vem restituir esse bem, aí você não vai ter acesso à extinção de punibilidade, mas terá o quê? Uma redução de metade da sua pena, beleza? E existe a outra situação que é o peculato mediante erro de outrem, beleza? E está em outro artigo, vai estar no artigo abaixo 313. Então, passando adiante, questão número 13. Mateus, servidor público no âmbito do município Alfa, agindo de forma negligente. Então, se é negligente, a gente já sabe que tem culpa envolvida aqui, né? Negligência, imprudência ou imperícia vai ter culpa envolvida. Se esqueceu de trancar a porta do almoxarifado da repartição pública, embora devesse fazê-lo. Aproveitando-se da situação apresentada, Lucas, titular de um cargo em comissão, adentrou no local e subtraiu para si, em proveito próprio, 3 notebooks de titularidade da municipalidade, valendo-se para tanto da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de agente público. É justamente o que a gente explicou na questão anterior. Então, qual que foi o crime aqui praticado? Ele pergunta, nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mateus praticou o quê? Só pelo que a gente já mencionou na questão anterior, os senhores e as senhoras já sabem, eu tenho certeza que já sabem que isso aqui é uma hipótese de peculato culposo, beleza? Então, bora ver. Letra A, responderá por peculato culposo, sendo certo que a reparação do dano, se precede o recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Não seria recebimento da denúncia, seria até antes da sentença recorrível. Então, se precede a sentença recorrível, extinguiria a punibilidade, mas não seria recebimento da denúncia. B, responderá por peculato culposo, até aqui tudo certo, sendo certo que a reparação do dano, se precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. É justamente o que a gente mencionou na questão anterior, gabarito alternativa de letra B. Beleza? Vamos ver o que é que está errado nas demais. Responderá por prevaricação? Nada a ver. Não responderá criminalmente, porquanto a ordem jurídica pátria não prevê figura de prevaricação culposa? Não seria nem prevaricação culposa. Não responderá criminalmente porquanto a ordem jurídica pátria não prevê a figura do peculato culposo? Negativo, prevê sim. Tá? Prevê sim, então passamos adiante. Questãozinha agora número 14. De acordo com o Código Penal brasileiro, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, classifica
se classifica como crime D. Então, qual é o crime que é tipificado no Código Penal com essa redação aqui? Tem certeza que todo mundo vai saber aí. É só diferenciar concussão e corrupção passiva e nunca mais se esquece. Concussão sempre vai ter o verbo exigir, exigir. Corrupção passiva são 3 verbos: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem, beleza? Então, como ele trouxe aqui exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, você vai assinalar a alternativa de letra B, porque é um crime de concussão. O peculato não seria, porque a gente já falou sobre o peculato. O excesso de exação não será cobrado na sua prova, então pode ficar de boa. Corrupção passiva, solicitar, aceitar ou receber promessa de vantagem, com a mesma redação que está aqui, mudando só os verbos. E a prevaricação é quando o indivíduo ele retarda ou deixa de praticar um ato de ofício, beleza? Ele deixa de praticar um ato de ofício, mas tem um dolo específico por interesse ou por sentimento pessoal, beleza? Isso que caracteriza a prevaricação, beleza? E na prevaricação, ele age em contrário com a lei, beleza? Então, se você vê na questão que ele retardou ou deixou de praticar um ato de ofício, agindo em contrário à lei, por interesse ou por sentimento pessoal, vai caracterizar aí a prevaricação. Por que que eu estou destacando isso? Porque tem uma situação da corrupção passiva que também é deixar de praticar ou retardar um ato, cedendo a pedido ou influência de outrem, que é caracterizado como a corrupção passiva privilegiada. Então, para que você não confunda aí a corrupção passiva privilegiada com a prevaricação, perfeito? Então, fica atento aí, dá uma lida aí nesses artigos, porque se cobrar na sua prova, você vai estar na ponta da língua e não vai ter como errar, vai ser pau na banca, beleza? Passamos adiante, vamos para a questãozinha de número 15. O Código Penal prevê diversos crimes que podem ser praticados por funcionário público contra a administração pública. Assim, avalia as proposições. O item 1 menciona apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, consiste no crime de peculato? Você já tem total ciência de responder essa questão como correto. Item 2. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, consiste no crime de concussão. Perfeito. Também está certo. Item 3. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, consiste no crime de corrupção passiva. Negativo, isso aqui não é corrupção passiva, isso aqui seria o crime de prevaricação. Seria prevaricação, perfeito? Então, com isso, a gente tem como correto o item 1 e o item 2. Como ele está perguntando a correta, o gabarito seria a alternativa de letra C, porque só está correto o item 1 e o item 2, beleza? Passamos adiante agora para a questãozinha de número 16. Na ocasião de particular que oferece vantagem indevida a funcionário público, conforme o decreto do Código Penal, com o intuito de omitir ato de ofício, é caracterizado como. Então, você, policial antigão aí, experiente na pista, qual é o crime que é praticado quando, por exemplo, lá na blitz que o senhor está fazendo, aquele paisano folgado vai lá e oferece ou promete ali uma vantagem indevida para que o senhor deixe de praticar o seu ato de ofício, deixe de apreender aquele veículo dele. E esse crime denomina-se o quê? Corrupção ativa, ou seja, parte do particular contra a administração pública, beleza? Corrupção ativa. Então, marca aqui, gabarito de letra B, corrupção ativa é o nosso crime. A advocacia administrativa não vai cair para vocês, violência arbitrária também não, nem condescendência criminosa. Prevaricação cairia, mas
trouxe a questãozinha aí a critério de informação. Passamos adiante para a questão de número 17. Um servidor municipal responsável pela gestão de contratos dispensou indevidamente o processo licitatório. Deixa eu só voltar aqui e completar essa questão, porque caso caia, vocês vão ter como responder. Se liga. Nem sempre que ocorre uma corrupção passiva, ocorre também ao mesmo tempo uma corrupção ativa. Mas pode sim ambos os crimes ocorrer ao mesmo tempo na mesma situação. Pensa comigo. Se o paisano lá ofereceu uma vantagem devida e o funcionário público aceitou a promessa de vantagem, o paisano vai responder por corrupção ativa e o funcionário público vai responder por corrupção passiva, certo? Vamos supor que agora o paisano não ofereceu, o paisano entregou ali uma vantagem devida, né? E o funcionário público recebeu essa vantagem devida, ou seja, ele tomou posse dessa vantagem devida. E com isso, achei que estava aparecendo na tela, e com isso, ele foi e efetivamente deixou de praticar o ato de ofício. Então, depois que ele recebeu a vantagem devida, ele deixou de praticar o ato de ofício dele. O que é que ocorre? Qual é o resultado jurídico disso? Vai incidir em causa de aumento de pena, tanto na corrupção passiva, que vai ser responsável o funcionário público, como também na corrupção ativa, que vai estar no polo da ação aí, né, o paisano, beleza? Então, ao mesmo tempo, pode ocorrer os dois crimes e pode ter aí resultado de aumento de pena para ambos os autores. Agora, se o paisano só oferece e o funcionário público é aquele funcionário padrão que só tem na nossa gloriosa Polícia Militar de Goiás, só vai responder por crime o paisano folgado por crime de corrupção ativa, beleza? Passamos adiante, questãozinha número 17. Um servidor municipal responsável pela gestão de contratos dispensou indevidamente, ou seja, dispensou indevidamente processo licitatório para beneficiar determinada empresa que lhe ofereceu vantagem econômica. O Ministério Público instaurou investigação para apurar a responsabilidade criminal. Assinale a alternativa que descreve o delito praticado de acordo com o Código Penal, observando o bem jurídico tutelado. Então, letra A, isso aqui é caso de contrabando? Não tem nada a ver com crime de contrabando. Fora. Apropriação indébita? Também não. Letra C, corrupção passiva, pois o servidor solicita ou recebe vantagem em razão da função, maculando a integridade administrativa. Perfeito, vai ser o nosso gabarito, por quê? Porque a questão deixou claro que o servidor ele dispensou indevidamente o processo porque a empresa ofereceu a vantagem. Então, possa ser que ele só aceitou a promessa de vantagem ou possa ser que ele solicitou primeiramente a vantagem para beneficiar aí no processo licitatório. Então, de toda forma aí, ele vai incorrer em crime de corrupção passiva, beleza? Então, o nosso gabarito é a alternativa de letra C. Peculato furto não é o caso, nem muito menos concussão, beleza? Passamos adiante para a questão de número 18. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Pessoal, já se liga aí que nessa questão 18, eu verifiquei aqui que o gabarito que eu botei aqui no slide ficou errado. O gabarito tá B, mas não é B, beleza? Eu revi o material depois e vi que a digitação saiu errada, não é o gabarito B. Por quê? A letra B diz o seguinte, que considera-se prevaricação deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. Isso aqui está errado. Isso aqui é um crime que nem vai cair para os senhores, tá ok? Vai estar lá na condescendência criminosa. Isso aqui não cai para os senhores, no edital dos senhores, beleza? Então, tá fora aqui essa alternativa de letra B, perfeito? Letra A menciona peculato, exigir para si ou para outro. Isso aqui seria peculato? Não, isso aqui seria o crime de concussão, beleza? Concussão. Aí na letra C ele menciona concussão. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem? Negativo. Isso aqui não seria concussão. Qual é o crime da letra C? Isso aqui seria o crime de
Peculato. Peculato. Brasil. Letra D, extravio. Também não cai para os senhores e também está errado. Agora a letra E, corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem devida ou também a aceitar a promessa de vantagem. Isso sim configura o crime de corrupção passiva. Então, gabarito alternativa de letra D de dado, beleza? Então, corrige aí no seu material, D de dado. Passamos adiante. Questãozinha agora de número 19. O funcionário público que deixa de praticar, retarda ou pratica ato de ofício infringindo o dever funcional por influência ou a pedido de outra pessoa comete o crime de. Fica muito ligado aqui, porque talvez você leu isso aqui e falou que era prevaricação, mas não é, beleza? Lembra que eu falei que tem a situação da corrupção passiva privilegiada? Então, muito cuidado. Se ler rápido aqui, o cara marca prevaricação, mas não é, beleza? É corrupção passiva privilegiada. Gabarito aqui vai ser a alternativa de letra B de bola. Então, você tem que lembrar que quando se traz o verbo deixar de praticar ou retardar, ligado a um ato que infringe o dever funcional e ele faz isso por influência ou a pedido de outra pessoa, isso vai ser caracterizado como corrupção passiva privilegiada. Agora, se falasse que era infringindo a lei, indo em contrário à lei, aí poderia caracterizar, se fosse por interesse ou sentimento pessoal também, poderia caracterizar a prevaricação, beleza? Eu trouxe uma questão parecida para que vocês separem esses xizinhos aí para não confundir na hora da prova, se vier a ser cobrado na sua prova, beleza? Questãozinha de número 20. Marta é servidora pública responsável pela análise de pedidos de licença para construção na cidade. Um dia, um amigo de infância a procura para solicitar uma licença para construir uma casa em uma área onde há restrições ambientais. Marta, conhecendo bem as regras, sabe que o pedido não atende aos critérios exigidos pela lei. Então, ela já sabe que é proibido pela lei. No entanto, ela decide ignorar as normas e, em vez de recusar o pedido, retarda a análise, deixando-a em sua mesa por semanas. Além disso, ela menciona ao amigo que, se ele fizer uma doação para a ONG que Marta apoia, a licença poderá ser aprovada mais facilmente. Essa atitude de Marta, ao procrastinar a decisão e agir contra a legislação para beneficiar um amigo, caracteriza, dentre outras eventuais capitulações, o crime de. Então, é uma questão até complexa, porque poderia ser tipificado aqui 2 crimes. Só que no finalzinho da questão, a questão isolou o que ela queria cobrar, beleza? Porque ele diz aqui, eu vou até destacar de marcar texto. Ele diz aqui, ó. Essa atitude de Marta, qual? A de procrastinar a decisão e a de agir contra a legislação para beneficiar um amigo. Caracteriza qual crime? Aí você tem que falar, isso aqui caracteriza a prevaricação. Porque ó, a questão ainda deixa claro aqui que é possível ter outras eventuais capitulações, ou seja, é possível ter outros crimes aqui, mas cobrou única e exclusivamente a situação de procrastinar, ou seja, de retardar o ato de ofício, bem como de agir em contrário à legislação, como foi destacado no texto acima, beleza? Então, por isso, vai ser o gabarito de letra E, crime de prevaricação, beleza, pessoal? Então, corrige aqui, ó, no gabarito, corrige aqui a 18, que não é letra B. Deixa eu só voltar aqui para ver qual que é. A 18 é letra E, beleza? Então, aqui, ó, é letra E. Perfeito? Então, assim, encerramos aqui a nossa parte de direito penal e processual penal. Que Deus abençoe os senhores e as senhoras aí
nesse resto de dia aí de revisão, beleza? Aproveita a noite aí para dar aquela descansada, ora para Deus aí se acredita em Deus e que amanhã seja um dia de renovação e um dia de iniciar uma nova jornada, né? Que a partir da prova inicia-se aí a nova jornada como oficial da Polícia Militar, só cumprindo as demais etapas do edital e iniciando o curso de formação lá, né? O Shoa ou o chão para quem é da música, no mês de fevereiro. Então, fica aqui a minha continência em respeito a todos os senhores e as senhoras aí e que a sua preparação tenha sido eficiente, que você tenha se esforçado e que você seja recompensado por todo o esforço empregado aí no seu papiro diário para alcançar, lograr êxito aí na carreira do oficialato na Polícia Militar. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser.